Graça e paz do nome do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes, que o Senhor te abençoe, em nome do nosso Senhor Jesus. Pai, te pedimos neste momento, Senhor, para que o Senhor venha, Senhor, pelas tuas infinitas misericórdias, Senhor, que tem se compadecido, Senhor, do teu povo, se compadecido dessas almas, Pai, estão enfermas, Pai amado. Meu Deus, essas almas, Pai amado, que lhe faltam até o ar, até o respirar, meu Pai. Mas, Senhor, Tu és o Deus de vida, Tu és o Deus de misericórdia. Nós te pedimos agora, meu Pai, por essas vidas, Pai amado, que estão entubadas, essas almas, Pai amado, oh meu Deus, que não conseguem nem respirar o ar, Pai. Mas a Tua misericórdia, Senhor, é sobre essas almas, é sobre essas vidas. Que o Senhor venha, Pai amado, trazer a cura, trazer a libertação, meu Pai, restaurar esses corpos, restaurar, Senhor, todo esse sistema, Senhor, respiratório, meu Pai, que toda esta infecção, todo este mal que está dentro deste corpo, em nome de Jesus, meu Pai, haja cura, que haja cura agora em nome de Jesus, que haja libertação, que o Senhor tome essas almas, que o Senhor traga a paz, o renovo, meu Pai, tirando de todas as aflições, de todas as angústias, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, temos que nos compadecer, temos que orar. A igreja tem que estar em oração, meu irmão, minha irmã. A igreja tem que estar orando. O lugar do cristão é orar. Orai um pelos outros, meus irmãos. Orai no meio das aflições. Tá aflito, ore, meu irmão. Nós precisamos orar. É no meio das aflições que precisa buscar o Senhor. Eu digo que precisa buscar o Senhor em todo momento, principalmente neste momento que as almas, meus irmãos, não conseguem nem respirar. Imagina a aflição dessas vidas, as aflição das vidas que estão aí cometidas por toda enfermidade, e só a misericórdia de Deus, meu irmão, só a misericórdia de Deus para mover, porque a ação do inimigo está aí. O inimigo, ele vem para ceifar as vidas, ele vem realmente para destruir, ele está operando, meu irmão. As pessoas acham que o diabo não opera, ele está aí para matar, roubar e destruir, está aí com as suas ações, porque o diabo, a palavra de Deus diz que ele é homicida desde o princípio. Ele é mentiroso. Por um homem entrou o pecado no mundo e também a morte. E o que Satanás faz é ceifar as vidas, meus irmãos. A ação do diabo é ceifar as vidas, destruir as vidas. Ele usa todo um sistema dentro desse mundo, meu irmão. Ele usa todo o sistema em todas as áreas deste mundo, meu irmão. Até dentro da religiosidade para mostrar o falso caminho. E nós por isso que precisamos estar vivendo o caminho verdadeiro, o vivo e verdadeiro caminho. Só temos um caminho, é Jesus. Só temos um evangelho e precisamos, meus irmãos. Eu digo que no tempo das aflições, no tempo das angústias, meus irmãos, porque as aflições, ela nos livra de muitas coisas também, meus irmãos. Ninguém quer passar pelas aflições, mas as aflições nos levam mais perto de Deus. As aflições faz nós livrarmos dos nossos orgulhos, das nossas ações malignas, meu irmão. As aflições nos levam a nos relacionar com Deus, meus irmãos. É nesse momento das aflições que nós chegamos a Deus. O povo realmente não reconhece a Deus, não reconhece o Senhor como o Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia. E nós precisamos reconhecer o Senhor. O mundo não reconhece a Deus, não reconhece. Eu digo, muitas pessoas que estão dentro da igreja ainda não reconheceram a Deus e nem reconheceram Jesus. Nós precisamos reconhecer Jesus como autoridade das nossas vidas, meus irmãos. Não adianta só aceitar Jesus. Você tem que se submeter debaixo da autoridade de Cristo. Nós temos que estar debaixo, meus irmãos, de toda a autoridade de Deus. Não podemos viver neste mundo libertino, porque o que Satanás fez, meus irmãos, e faz e vai fazer cada vez mais, é fazer uma geração depravada, eloquente, lunática, um povo sonhando com os prazeres deste mundo, meu irmão. O que Satanás faz é levar o mundo a total rebelião, o mundo liberal. Tenho pregado direto sobre isso. Porque ou nós somos liberais, ou nós vamos viver debaixo da autoridade de Deus. Ou nós somos guiados pelo diabo, ou nós somos guiados por Cristo. Para ser criado e dirigido por Cristo, nós precisamos se submeter debaixo da sua autoridade, meu irmão. Eu digo, quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida,
Você está fazendo um pacto de uma aliança, de uma nova aliança. É um pacto de obediência, é um pacto de sujeição, que você vai estar sujeito a Cristo, fazendo dele Senhor da sua vida, meu irmão. É reconhecendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. É isso que as pessoas não entendem. Elas não estão dando valor na graça que estão recebendo. Imagina que você estava sendo condenado à morte e de repente Jesus vem e fala: olha, se você se arrepender dos seus maus caminhos, se você se converter de toda a maldade que você fez, e se você se sujeitar a andar debaixo da minha autoridade, você vai ser livre e não vai ter mais nenhuma condenação sobre a sua vida. As pessoas não estão entendendo essa situação. Elas aceitam Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, mas elas continuam sendo o Senhor das suas vidas. Elas estão totalmente debaixo de uma rebelião contra os mandamentos de Deus. Então você não está sujeito a Cristo, você não está sujeito a Deus. Você continua sendo liberal, você continua sendo rebelde. É esse que está o problema. O maior problema daqueles que são chamados é porque eles não se colocam na posição que tem que se colocar debaixo da autoridade de Cristo. É um povo totalmente liberal. Meus irmãos, é normal, as pessoas não têm unidade, as pessoas não se sujeitam. Não, eu sou livre, eu faço o que eu quero. Eu tenho meu ministério, eu faço o que eu quero. Eu vou para lá, eu vou para cá, eu faço o que eu quero. Meus irmãos, nós precisamos estar sujeitos ao corpo de Cristo, precisamos estar sujeitos aos mandamentos de Deus. Aleluia. As aflições vêm. Nós vemos que Paulo teve umas aflições com o espinho na carne por causa das revelações que ele recebeu do sobrenatural, e para que ele não se ensoberbecesse, foi-lhe colocado um espinho na carne. As aflições, meus irmãos, que muitas vezes nós passamos e Deus permite, é para que a gente não se exalte, é para colocar nós no centro da sua vontade, é para despertar as nossas vidas, para falar: olha, para realmente de ficar viajando neste mundo lunático em busca dos seus vontades, dos seus prazeres, e você ainda não salvou a sua alma. Você está andando de qualquer jeito neste mundo e você precisa transformar os teus caminhos. Você precisa lavar os seus sentimentos, você precisa lavar a sua alma pela palavra de Deus, edificados do Espírito Santo. E as pessoas estão correndo de um lado, estão correndo para o outro, e vai tocando a vida, e elas não reconheceram ainda a autoridade de Cristo sobre as suas vidas. Nós vamos ler uma passagem aqui do livro de Marcos 5, 21. E passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte, rogo que venhas e lhe imponha as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia uma grande multidão que o apertava. E certa mulher que havia 12 anos e tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito, com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando, isso indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás entre a multidão e tocou as suas vestes. Porque dizia: se somente eu tocar suas vestes, sararei. E logo lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo, já está curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou as minhas vestes? E disseram os seus discípulos: vês que a multidão te aperta? Dize-me quem tocou? E ele olhou em redor para ver a quem isso fizera. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos principais da sinagoga, a quem disseram a Jairo que a filha já está morta, para quem faidais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Amém? Glória a Deus. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e que choravam muito,
e pranteavam, e entrando disse-lhe: por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo o seito saído, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que ele estavam, entrou aonde a menina estava deitada, e tomou a mão da menina e lhe disse: Tálita, cumi, que traduzindo é: menina, te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois tinha 12 anos. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Aqui é uma passagem meia longa, nós temos aqui milagres de Jesus falando do milagre, amém? Essa mulher do fluxo de sangue é uma mulher que realmente padecia 12 anos, já tinha gastado o seu dinheiro, todos os seus bens atrás da cura nos médicos da sua época, e cada vez ia pior. Mas ela, ouvindo falar de Jesus, aleluia, que se ela só tocasse nas suas vestes seria curada, e aquela mulher realmente creu e se sujeitou a ir atrás de Jesus, meu irmão. E aquela mulher realmente foi curada. Mas o que nos chama a atenção aqui, meus irmãos, que está aqui um dos príncipes da sinagoga, Jairo, um dos principais da sinagoga. Nós sabemos que ali os principais da sinagoga queriam matar Jesus. Não reconheciam a autoridade de Jesus. Mas estava aqui Jairo, aquela sua filha à beira da morte, aleluia. Ele reconhece a autoridade de Jesus. Ele disse: vinde-vos, amém? Nós temos realmente que estar entendendo a autoridade de Cristo. Eis que chegando um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, vendo, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está à morte. Rogo que te venhas e lhe impõe as mãos para que sare e viva. Aquele homem era um dos principais da sinagoga, um dos principais religiosos. Glória a Deus. Nós vemos realmente que a lei não poderia salvar. Aquele homem, ele vai aonde Jesus não era reconhecido, ele vem reconhecer o Senhor. Ele diz para Jesus: vem, rogo-lhe. E ele rogava-lhe, ele se prostrou aos pés de Jesus. Aquele homem se prostrou aos pés de Jesus. Aquele homem rogava a Jesus para que ele fosse à sua casa e pusesse as mãos. Olha isso. Ele sabia que Jesus tinha poder na sua vida para ir lá e impor as mãos e aquela menina ser curada. Eu digo, meu irmão, é isso que nós precisamos ver. Reconhecer a autoridade de Cristo, meu irmão. Nós precisamos reconhecer a autoridade de Jesus. Aleluia. Eu digo que muitas pessoas estão dentro das igrejas, mas elas não têm reconhecido a autoridade de Cristo. A autoridade de Cristo, nós temos que sujeitar a nossa vida. Nós vemos que aquele homem, sendo um dos principais da sinagoga, meus irmãos, ele poderia ser repudiado, ele poderia ser até expulso ali pelos demais, mas ele não se importou exatamente de se reconhecer o Senhor Jesus como o Senhor exatamente da sua vida, da vida da sua casa, porque ele diz: vai sobre a minha casa, vai da minha casa, impõe a sua mão com autoridade. Glória a Deus, aleluia. Quando Jesus é autoridade na nossa vida, meu irmão, quando a unção de Cristo está sobre as nossas vidas, a cura, a libertação, meu irmão, glória a Deus. Eu digo que faz tempo que Jesus quer entrar na vida das pessoas, mas as pessoas têm bloqueado. As pessoas têm impedido Jesus de entrar com autoridade na vida delas, meus irmãos. Aquela mulher do fluxo de sangue gastou durante 12 anos todos os seus bens, mas o dia que ela reconheceu a autoridade de Cristo, ela foi curada. Nós vemos que Jairo, não adiantava ele ser um príncipe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, não adiantava. Meus irmãos, o que ele precisava fazer era realmente se prostrar, reconhecer, rogar a Jesus e dizer: Jesus, entra na minha casa, cura minha filha, glória a Deus. Eu digo que tem muitas almas passando, mas não tem clamado ao Senhor, não tem se sujeitado a Deus. Nós precisamos estar se sujeitando ao Senhor de todo o nosso coração, aleluia. Nós vemos que muitos da sinagoga, e aconteceu que naqueles dias, como está lá no Lucas 20, e aconteceu que num daqueles dias, estando ensinando o povo no templo e anunciando o evangelho, sobrevieram os principais dos sacerdotes e os escribas com os anciões, e falaram-lhe dizendo: dize-nos
Com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu esta autoridade? Respondeu e lhe disse: também vos farei uma pergunta. Dize-me, pois, o batismo de João era do céu ou dos homens? E eles arrazoavam entre si, dizendo: se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não criste? E se dissermos dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois tem certo que João Batista era profeta. Nós vemos, meus irmãos, que os principais da sinagoga questionavam exatamente a Jesus com qual autoridade ele fazia aquelas coisas. Mas nós vemos Jairo, meus irmãos, ele não questionou a Jesus. Jairo, exatamente, ele recebe a autoridade de Jesus, ele se sujeita a Jesus, ele se prostra a Jesus. Ele coloca a sua casa debaixo da autoridade de Jesus, quando ele convida Jesus para ir à sua casa, impor as suas mãos sobre a sua filha. Glória a Deus, aleluia. Eu digo, meu irmão e minha irmã, Deus quer entrar na vida de muitas pessoas, mas muitas pessoas têm questionado, muitas pessoas não têm se sujeitado à autoridade de Cristo. Glória a Deus. Nós vemos que até os discípulos muitas vezes andaram com Jesus, amém? E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai e nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não tendes conhecido, e não tendes me conhecido, amém? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dize tu, mostra o Pai. Nós precisamos crer numa coisa, meu irmão. Do mesmo jeito que Filipe queria ver o Pai, e Jesus estava ali com a autoridade do Pai. Quando ele diz: não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é que faz essa obra. Meu irmão, minha irmã, Deus está no meio de nós, usando os seus servos, usando exatamente as escrituras sagradas para falar todo o tempo conosco, mas muitos estão tão distantes que não reconhecem o poder de Deus e a glória de Deus que é manifestada no meio de nós. Aleluia. É tempo de nós se sujeitarmos a Jesus. É tempo exatamente de aceitar o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, meu irmão. Quando nós tomamos a autoridade de Cristo nas nossas vidas e quando nós se sujeitamos ao Evangelho, quando nós se sujeitamos a transformar a nossa vida, meus irmãos, quando nós se sujeitamos a sair da imundícia deste mundo, meu irmão, das fraquezas, e atentar para esse plano, para esse grande plano de salvação, meus irmãos. Os homens estão cegos, caminhando para o abismo, meus irmãos, correndo atrás do vento. E eu digo uma geração que está correndo atrás do vento, correndo atrás do nada, meus irmãos, porque se morrer vão para o inferno. Mas Jesus está despertando uma geração. É no meio dessas aflições, meus irmãos, é no meio dessas aflições que nós temos que acordar, despertar e falar: Senhor, só o Senhor nos salva, só o Senhor nos cura, só o Senhor tem a palavra da vida eterna. E nós precisamos se sujeitar a esta autoridade de Cristo. Precisamos estar cheios da unção de Jesus na nossa vida, meu irmão. Glória a Deus, aleluia. É tempo de despertar a nossa casa. É tempo de despertar, meus irmãos, porque os filhos estão morrendo. Os esposos estão morrendo. Meus irmãos, as esposas estão morrendo. Conhece o morto-vivo? É morto-vivo, meu irmão. Eles estão respirando, eles estão trabalhando, mas eles estão mortos espiritualmente. Quer a verdade? Essa é a verdade, meu irmão. Essa é a verdade, porque se nós não se sujeitarmos a Jesus, se realmente a gente não aceitar esse plano de salvação e não deixar a autoridade de Jesus sobre a nossa vida para transformar os nossos caminhos, a nossa vida, porque você vai continuar vivendo uma natureza terrena, sem transformação, meu irmão. É tempo de você acordar, despertar, olhar para o plano de salvação que está dentro do Evangelho, porque a palavra, ela testifica exatamente de Jesus,
ela testifica da vida eterna, ela testifica exatamente para nós se sujeitarmos a Jesus, ela testifica para que a gente realmente seja uma nova criatura totalmente transformada. Jesus veio para salvar uma geração, mas eles não estão atentando para o plano de salvação, meus irmãos. Mas desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Jesus está esclarecendo, te dando entendimento, meus irmãos. Não deixa mais o mundo te levar, não deixa as suas razões, o seu modo de vida te levar, mas é tempo de regeneração. Meus irmãos, não vos conformeis mais com este século. Você não pode mais se conformar com esta vida, meu irmão. Essa vida, ela te leva à morte. É tempo realmente de transformar os nossos caminhos, é tempo de mudar toda a nossa vida. Meus irmãos, não podemos dar descanso mais e nem se conformar. Meus irmãos, nós precisamos quebrar todo o paradigma da religiosidade. Precisamos, meu irmão, sair da religiosidade, meus irmãos. Precisamos sair desse jeito tradicional. Meus irmãos, as pessoas aprendem o jeito errado de andar no evangelho, aprendem a andar num modo de religiosidade, meus irmãos. Nós precisamos fazer como Jairo, quebrar esse cordão exatamente de toda a religiosidade, desse tradicionalismo, e andar pela fé, se sujeitar a Jesus, meus irmãos. O mundo tem carregado, a sua casa tem carregado, porque, meus irmãos, toda esta tendência humana, toda esta ideologia humana que carrega os homens, meus irmãos, conforme o diabo quer, mas Jesus veio despertar uma geração, tirar para fora do mundo uma geração para ser santo, estar debaixo das suas autoridade. Nós precisamos estar debaixo do senhorio de Jesus. Vamos aceitar o Senhor como Senhor e Salvador da nossa vida. Quando nos é dito, você aceita o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, quer dizer, olha, a partir de agora, você vai ter que se sujeitar aos mandamentos de Jesus, você vai ter que se sujeitar à doutrina de Jesus, aleluia. Você vai ter que ser uma nova criatura, você vai ter que ser transformado, moldado, aleluia. É isso que é o evangelho, meu irmão. O evangelho não é só você aceitar, meus irmãos, não são palavrinhas, mas é um modo de vida. Nós precisamos transformar todos os nossos caminhos, meus irmãos, não se conformar mais com esta velha natureza. Precisamos quebrar, meus irmãos, todo esse tradicionalismo que há dentro das nossas vidas. Não podemos mais ficar parados. Você não pode ficar parado, meus irmãos. É tempo de mover, porque os que ficam esperando, meu irmão, vão morrer encostado e vão para o inferno. Mas aquele que desperta, Jairo não ficou parado não, meus irmãos. Jairo, quando ele viu a sua filha que estava ali à beira da morte, ele correu aos pés do Senhor, ele se prostrou, aleluia, ele se sujeitou. E eu digo, meu irmão, é tempo de se sujeitar, porque muitos estão à beira da morte, mas aqueles que buscam o Senhor, que buscam o seu poder, a sua glória, que se sujeitam a eles, meu irmão, porque Deus liberta, Deus cura, Deus salva. E eu digo, se você está sendo neste momento, passando pelas aflições, essas aflições são para te levar aos pés do Senhor, aleluia, glória a Deus, porque essa mensagem é uma mensagem de fé, é uma mensagem de poder, é uma mensagem de glória. É tempo de se sujeitar a Jesus, é tempo de pegar nas vestes do Senhor e nos soltar mais, é tempo de pegar nos caminhos do Senhor e nos soltar mais, é tempo de se sujeitar à autoridade do Senhor Jesus e não sair mais, é tempo de glória, é tempo de viver debaixo da unção de Deus e não sair mais, é tempo de se revestir da nova natureza e não sair mais. Senhor, meu Deus e meu Pai, Tu és o Deus que move, meu Pai.
aleluia, porque Jesus, toda autoridade lhe foi dada, aleluia, toda autoridade lhe foi dada, Jesus, em teu nome, porque no teu nome tem poder, no teu nome tem cura, no teu nome tem libertação. É um momento de cura nesta manhã, um momento de milagre, é um momento de restaurar essas almas que estão acamadas, é um momento de restaurar, meu Deus, pelo teu poder, Senhor, aleluia, glória a Deus. Levanta-te, anda, em nome de Jesus, levanta deste leito, volta este ar dentro do teu pulmão, que toda esta infecção, aleluia, que está no teu corpo, aleluia, saia, que haja cura, que haja libertação, que haja unção na tua vida nesta manhã, que o Senhor te cura, o Senhor te liberta, o Senhor te enche da sua presença nesta manhã, o Deus de poder, o Deus de glória, o Deus que restaura, o Deus que coloca você de pé novamente e te dá o fôlego de vida, em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, louvado, engrandecido seja o nome do nosso Deus, amém, glória a Deus. Vamos ficando por aqui, fica debaixo da autoridade de Jesus, fica sujeito a Jesus, amém, porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam em espírito. Quando você está andando com Deus, nenhuma condenação há, amém? Fica na paz, Deus abençoe a todos. Vai lá no mural e dá um glória a Deus e aleluia. Fica na paz, estaremos aqui amanhã se assim o Senhor nos permitir, em nome de Jesus, amém.